Bom, então vamos começar falando o que é a COP, né? Eu quero entender assim, o que é essa conferência do clima que o pessoal fala, por que ela todo ano muda de país, por que está na 27ª edição? Então, quando que começou? Se vocês puderem falar um pouquinho, eu acho que vai ser legal. Então, primeiro, o que é a sigla COP? A sigla COP, ela significa Conferência das Partes. E ela é uma reunião das Nações Unidas para tratar de assuntos específicos, né? Mais recentemente, as COPs estão ligadas com as conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E esse é um evento que acontece anualmente, desde 1995, mas só não aconteceu um ano, né? Que foi 2020, por conta da pandemia. Sim, só para deixar claro aqui, existem vários tipos de COPs, né? De conferências das partes, sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, agora em dezembro vai ter uma COP da biodiversidade. Então, essa que é a mais famosa, que é a que está acontecendo agora, ela é a COP voltada para a questão das mudanças climáticas, né? Tanto que esse logo que a gente colocou aqui, né, United Nations Framework Convention on Climate Change, é o logo oficial desse evento, né, que é a COP sobre mudanças climáticas. E essa COP sobre mudanças climáticas, que como o Bruno falou, acontece anualmente desde 1995. E uma coisa que é muito interessante da gente falar é como que ela surgiu, por que ela surgiu, qual que foi o antecedente dela. E uma coisa muito interessante, muito curiosa, é que o antecedente da COP foi uma convenção que teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, que foi a Rio 92. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar. É conhecida por outros nomes também, como Eco 92, como Cúpula da Terra, que foi uma grande convenção que teve aqui no Rio de Janeiro sobre o meio ambiente, de uma maneira geral. Não foi especificamente sobre mudanças climáticas, mas foi sobre questões envolvidas no meio ambiente, sobre o meio ambiente. Até porque não se falava muito antes disso em meio ambiente. Então, esse foi o primeiro grande evento sobre isso. Teve um na década de 70 também, né? Na verdade, esse foi o segundo grande evento para falar disso, né? A primeira vez que vários países se reuniram para falar sobre o meio ambiente em uma grande reunião, em uma grande convenção, foi em 1972, lá em Estocolmo, porque foi quando o mundo começou a ver que o ser humano estava causando alguns impactos. Isso na década de 70. E também tinha tensão por conta da Guerra Fria, né? De uma ameaça de uma guerra nuclear e os impactos que ela poderia causar no planeta todo. Sim. E aí, legal, nossa, vamos começar a nos preocupar com isso. Só que não, né? Passaram-se aí 2 décadas, daí só em 92 que decidiram fazer essa convenção para poder realmente fazer isso uma rotina, né, anual de conversas e tentar mudanças sobre essa questão do meio ambiente. Então, em 92 teve essa Rio 92, essa Cúpula da Terra. Daí, a partir de 95, 3 anos depois disso, que se criou a COP das mudanças climáticas. Entendi. E aí é interessante notar também o que já rolou, né? Então, tô vendo até alguns comentários aqui do pessoal comentando, mas não serve para nada, né? O que já teve? Eu já vou puxar o pessoal aqui, que eu concordo com algumas coisas que estão sendo ditas aqui, algumas hipocrisias aí, que o pessoal tá de jatinho. É um negócio que assim, descredibiliza o movimento. Claro. E o que eu acho que é o pior, gente, é que o foco fica nisso. O foco fica para essas hipocrisias e aí as ações práticas que são realmente importantes, elas ficam em segundo plano. Ou pelo menos a população não fica sabendo o que é feito lá, né? Exatamente. Muitas vezes a própria mídia só noticia essas hipocrisias, né? Essas coisas que a gente fica revoltado e não fala, não veicula as informações. Sobre o que está acontecendo, o que está sendo discutido. As coisas que realmente importam, que realmente importam. Então, por exemplo, em 1997 teve um grande avanço, que foi a criação do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto foi um acordo grande, o primeiro grande acordo entre nações, focado na diminuição da emissão de gases poluentes, particularmente do gás carbônico, de gases do efeito estufa, né? São gases que acabam aquecendo
o planeta Terra. O protocolo de Kyoto não teve muito sucesso, principalmente por uma coisa que a gente vai comentar ainda, mas que ele foi muito liderado pelos países europeus, mas países em desenvolvimento, como o Brasil, a China, a Índia, não tinham metas ambientais, então eles não precisavam ter metas, e por conta desses países não ter metas, os Estados Unidos tiraram deles da reta também. Falaram, mas se eles não vão fazer, eu também não vou fazer. E aí você tinha Estados Unidos e China, principalmente, que são os dois grandes poluidores do mundo hoje em dia, fora desse acordo. Então ele nunca conseguiu avançar muito. Mas isso mudou bastante quando a gente teve, em 2015, o Acordo de Paris. Nesse Acordo de Paris, que ele já foi assinado por 192 países, aí sim você tem um grande avanço e vários países já efetivamente colocando ali o seu compromisso para fazer, e isso acabou sendo muito útil, muito importante para o planeta. E o Acordo de Paris tem trazido melhores resultados do que o Protocolo de Kyoto. Legal. Acho importante a gente falar sobre isso. O Denilson mandou aqui, ó, superchat. Obrigado, Denilson. As mudanças climáticas existem, é um fato, mas está sendo utilizada para justificar medidas autoritárias e opressoras contra a humanidade. Mate o povo de fome, mas salva o planeta das mudanças climáticas. Outro tema muitíssimo importante que também é distorcido. Essa questão de, por exemplo, de crise energética na Europa, o pessoal fala, né, que os governos, principalmente a Alemanha, a França, investiram em usinas nucleares, desligaram as usinas nucleares e agora estão com a Rússia, né, na guerra da Ucrânia, né? A Rússia parou de mandar o gás e agora eles estão no frio, vamos dizer assim. São questões que são radicais e que tem sempre uma contrapartida ali. A gente podia comentar um pouco sobre isso, assim. O que vocês acham que governos poderiam fazer para que não matassem o povo de fome, mas também nos salvassem das mudanças climáticas? Tem toda uma questão de impacto dos países ricos em comparação com países pobres e tudo isso. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a questão da mudança climática, a questão do meio ambiente, de uma maneira geral, ela não é isolada. E o problema é que, ou a mídia, né, de uma maneira geral, muitas pessoas encaram a questão do meio ambiente como algo isolado. Então, o meio ambiente é uma coisa e nós somos outra coisa. O desenvolvimento da humanidade é a parte. E, na verdade, é tudo a mesma coisa. E tem duas coisas que são muito importantes e que são extremamente ligadas com o meio ambiente. Uma delas estava na fala aqui do comentário que você colocou, é a questão, né, da fome, da insegurança alimentar, da desigualdade social. E uma coisa que você trabalha muito, Lucas, no Olá Ciência, que é a questão da saúde. Meio ambiente e saúde está totalmente ligado. Então, quando você disse no começo que às vezes as pessoas não acreditam em mudança climática porque elas não conseguem ver muito na prática, mas se a gente envolver o lado da saúde, aí a gente vê na prática essa questão, né, da alteração do clima. Então, a gente tem muitos exemplos, né, de como mudanças drásticas no clima, no meio ambiente de uma maneira geral, afetam a saúde. Tanto que, por exemplo, existe um índice que calcula o nível de sustentabilidade de um país, chama índice EPI, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um índice da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E aí ele coloca várias categorias que estão relacionadas com o meio ambiente para fazer um ranking dos países, do nível de sustentabilidade dos países. E uma dessas categorias é a saúde, que ele coloca. E o que ele coloca nesse ramo da saúde? Coloca qualidade do ar, que a gente sabe que impacta muito, por exemplo, em relação a doenças respiratórias. Ele coloca também contaminação da água por metais pesados, que causa mal para a nossa saúde, e entre outras coisas. Ele cita uma série de coisas e os países que desenvolvem ações para mitigar esses efeitos que causam danos à saúde. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa entender, que lutar pelo meio ambiente é lutar pela saúde, é combater a desigualdade social, é tudo isso junto, não é separado.